Bora, bora. Esperar o pessoal entrar. Tá meio corrido hoje, vocês estão vendo que tá meio acelerado, né? Mas é muita coisa mesmo para a gente ver aí de inquérito policial. Não tem muito que, felizmente. Se tiver dúvida, a gente fala, a gente para. Eu tô indo porque vocês estão deglutindo. Enquanto vocês forem aí assimilando, eu vou tocando a matéria, mas é muita coisa. Então, se tiver dúvida, pergunta, não tem problema. Tá bom? Vamos lá, 11 participantes, vamos chegar a 20 participantes, a gente começa a fazer o compartilhamento. 15. Esse pessoal. 16. 18. Vamos começando, vai? Deixa eu fazer aqui o compartilhamento. Vamos lá. Nós já vimos, então, sobre instauração e as diligências, né? Inclusive, demos uma complementadinha aí na questão das diligências lá no WhatsApp. Junta tudo isso no caderno, no seu caderno digital, bota tudo junto aí, porque tudo isso é matéria dada, tá? Agora, a gente vai passar, então, a analisar a conclusão do inquérito policial. Isso, a conclusão do inquérito policial é algo relacionado com aquela característica do inquérito policial ser um procedimento temporário, né? Ele tem um prazo para terminar, né? Você pode até, professor, eu faço estágio na delegacia, tem inquérito lá, ou no Ministério Público tem inquérito que tem anos. Não é a regra. A regra é que o inquérito policial ele seja breve, tá? Então vamos ver aqui a conclusão do inquérito policial. Vamos nos pautar. Eita, esse negócio tá meio rebelde hoje. No artigo 10 do Código do Processo Penal, o artigo 10 do Código do Processo Penal vai dizer assim: olha, são duas regras aí. Uma regra para o investigado que está preso e outra regra para o investigado que está solto, tá? Durante a investigação. Então, se ele está preso aqui durante a investigação, porque ele foi preso em flagrante ou foi convertido em preventiva, ou então porque ele foi decretada a preventiva diretamente, ou porque foi decretada a temporária. Senhor, num anjo de prisão, calma, não é a hora ainda. Né? A gente ainda vai estudar prisão preventiva, prisão temporária, prisão em flagrante, que são as hipóteses de prisão cautelar, tá bom? Mas, regrinha assim, bem simples no artigo 10. O inquérito deve terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nessa hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Então, o indiciado, né, o investigado está preso durante o inquérito, tem que acabar em 10 dias esse inquérito, a partir da prisão. Essa é a regra. E se ele não está preso, se ele está essa investigação é uma investigação que ocorre de um crime em que o investigado está solto, que é a regra, né? No nosso sistema é a regra. Aí ele tem que acabar no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem fiança. Então, na regra do Código de Processo Penal, quanto tempo tem que acabar o inquérito? Em 10 dias, se for de investigado e preso, em 30 dias, se for de investigado solto, tá? Aí, durante muito tempo, né, já jantou, Lucas? Você já jantou? Vem pra cá. Maldoso, eu não jantei ainda, tô morrendo de fome. Acabei de tomar um chocolate aqui para tapear um pouco a fome. Bom, durante muito tempo, né, se criou uma teoria, a seguinte teoria. Bom, se o inquérito versa sobre um investigado que está solto,
e o delegado não conseguiu finalizar o inquérito no prazo de 30 dias, não tem problema, porque pede-se novo prazo, a gente vai ver essa possibilidade de prorrogação do prazo, de dilação do prazo, e é possível. Mas e se o inquérito for sobre um investigado que está preso naquele inquérito, né? Então foi preso em flagrante delito, e o delegado não consegue finalizar esse inquérito no prazo de 10 dias? Primeiro, vamos lembrar, para que serve o inquérito? Para que raio existe o inquérito? O inquérito serve para formar a convicção acusatória do órgão acusador, Ministério Público ou querelante. No caso de um roubo, por exemplo, ação penal pública, o inquérito vai servir para formar a convicção acusatória do Ministério Público. O Ministério Público analisar se ele vai denunciar por roubo, roubo simples, roubo qualificado, causamento de pena, enfim, e assim por diante. Então, imagina o seguinte, é um crime de roubo, o assaltante foi preso em flagrante, o inquérito foi instaurado, tem 10 dias para terminar. Não termina em 10 dias. Se o delegado pedir mais tempo para investigar, até então, a construção jurisprudencial e doutrinária era no seguinte sentido: se não conseguiu finalizar um inquérito policial de um investigado preso em 10 dias, é porque esse inquérito não tem ainda capacidade para dar sustentação a uma denúncia. Tá? Se não conseguiu terminar o inquérito, é porque ainda não conseguiu reunir elementos de convicção suficientes para o Ministério Público denunciar. Se nós estamos tratando de um inquérito que versa sobre réu preso, e até agora não foram reunidos elementos de informação suficientes para a denúncia, a regra é que esse réu tem que ser colocado em liberdade. Tinha que ser colocado em liberdade. Porque se não acabou em 10 dias, se em 10 dias ainda não reuniu as provas suficientes para denunciar, ou os elementos de informação suficientes para denunciar, paciência, põe em liberdade, e daí continua investigando. Mas isso mudou agora com a lei anticrime, a gente já vai ver isso. Por um lado, a alteração é boa, por outro lado, a alteração não é tão boa, tá? A gente já vai ver isso. Professor, o prazo sempre é de 10 e 30? 10 para inquérito de investigado. Olha, eu estou fazendo um esforço para não falar réu, porque aqui ele não é réu ainda. No inquérito a gente não está falando de réu, no inquérito a gente não está falando de acusado, no inquérito nós estamos falando de indiciado, estamos falando de investigado, estamos falando de suspeito, porque ainda não tem acusação formal, então ele não é réu. Mas se escapar uma hora ou outra réu, perdoem, é erro técnico, tá? Não é para falar réu durante o inquérito, às vezes acaba escapando. Mas, então, vocês vão me perguntar, professor, o inquérito sobre um suspeito preso sempre acaba em 10 dias e um suspeito solto tem que acabar em 30 dias? Não. Existem outros prazos específicos nas leis especiais. Então, vamos ver esses outros prazos. Então, eu anexei aqui prazos previstos na Lei 5.010 de 66, que é a lei orgânica da Justiça Federal, o caso da lei de drogas e os crimes contra a economia popular. Então vamos ver aqui na Justiça Federal. Olha o que na Justiça Federal fala, né? O artigo 66 da lei orgânica da Justiça Federal. O prazo para a conclusão do inquérito policial será de 15 dias, quando o indiciado estiver preso, podendo ser prorrogado por mais 15 dias, a pedido devidamente fundamentado da autoridade policial e deferido pelo juiz a que competir o conhecimento do processo. Então, olha só, se o inquérito for para apurar um crime que é da competência da Justiça Federal, esse prazo para finalizar o inquérito é diferente, pelo menos em relação a um inquérito que versa sobre um investigado preso. Então, lá no artigo 10 do CPP, está falando da regra geral. Então, um inquérito que tramita pela Justiça Estadual, pela Polícia Civil. Se eu estou falando de um inquérito que vai tramitar pela Justiça Federal, Polícia Federal, e o investigado está preso, 15 dias prorrogáveis por mais 15. E se é solto? 30 dias, porque se o 66 não está falando do réu solto,
Ó o erro. Do investigado solto é porque aplica a regra geral do artigo 10. Então, toma cuidado. Aqui eu tenho uma exceção em relação ao investigado preso. Se o inquérito for da Polícia Federal, que tramite pela Justiça Federal, eu terei 15 dias para finalizar esse inquérito, podendo ser prorrogado por mais 15 dias. Tudo bem? Então, vamos para outra exceção. Lei de drogas. O que a Lei de Drogas diz? Artigo 51 da Lei de Drogas. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso. Então, aqui ele já cravou. 30 para o indiciado preso. E 90 dias para o solto. Além disso, no parágrafo único, ele vai dizer que esses prazos podem ser duplicados. Tudo bem? Então, pode chegar a 60 dias de inquérito que verse sobre a lei de drogas, um inquérito sobre tráfico de drogas. Ele pode durar 60 dias até, se esse investigado está preso. E 180 dias, se esse investigado está solto. Crimes contra a economia popular. Professor, me dá um exemplo de crime contra a economia popular. Bom, uma bomba de combustível adulterada no posto de gasolina. Você paga 1 litro, mas recebe 950 ml. Né? Uma balança adulterada na feira. Você compra 1 quilo de banana, mas a balança marca 1 quilo de banana, mas na realidade você está recebendo 900 gramas de banana. Tá? Então, são crimes contra a economia popular. Nos crimes contra a economia popular, o artigo 10, parágrafo 1º diz: os atos policiais, inquérito e processo iniciado por portaria deverão terminar no prazo de 10 dias. E não fala se é preso ou é solto. Então, para tudo. Então, nos crimes contra a economia popular, o inquérito precisa finalizar em 10 dias. Esteja preso ou esteja solto. É quase impossível ter um investigado preso aqui, por conta do tamanho das penas. Tá? Então, na prática, é quase impossível. Mas como a lei não faz distinção, é tanto para o investigado preso como para o investigado solto. Então, cuidado com esses prazos nas leis especiais. Gente, isso aqui despenca em concurso. Tá? Cuidado. No Código Penal, 10 dias e 30 dias. E uma coisa que acontece muito em concurso, também, é o examinador filho da mãe. Ele vai querer te confundir assim, quanto tempo tem que terminar o inquérito e quantos dias tem para oferecer a denúncia, porque daí vai ter prazo para oferecimento da denúncia. Então, foca agora, aqui é inquérito. No Código de Processo Penal, tem 10 dias para finalizar o inquérito do investigado preso e 30 dias para terminar o inquérito do investigado solto. Tá? E depois a gente vai memorizar os prazos para oferecimento da denúncia. Quando a gente for para concurso ou OAB, esses prazinhos aqui, eles precisam ser relembrados e decorados. A gente vai esquecer? Vai. Esquece. Tá? Mas em véspera de concurso, e véspera é assim, 30 dias antes do concurso e da OAB, é o momento de fazer o ajuste fino, a sintonia fina. Porque daí você conhece o grosso da matéria, mas tem aqueles detalhezinhos que você tem que memorizar. Então, esse tipo de prazo é um prazo que você vai colocar no post-it lá no espelho do banheiro, lá na geladeira, lá no controle remoto da televisão. A hora que você for pegar, você vai rever esse prazo. Porque você precisa fazer isso o ano inteiro? Não. Porque você tem que, no ano inteiro, você tem que pegar o grosso da matéria. Um mês antes, você faz essa sintonia fina de decoreba de prazo. Acabou a prova, gente. Na segunda-feira você já esqueceu da porcaria do prazo. Não tem problema. Você não está fazendo prova, né, durante a semana. Aí você começa de novo a acumular matéria grossa. Quando chegar nas vésperas do concurso, um mês antes do concurso, começa a sintonia fina de novo. Bom, relatório. O inquérito, gente, ele é um processo administrativo, um procedimento administrativo, porque justamente ele não finaliza com a imposição de pena. O último ato, via de regra, do inquérito policial é um relatório. Olha o artigo 10, parágrafo 1º. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos
os autos ao juiz competente. Esse relatório é um relatório objetivo, não é um relatório subjetivo. O delegado, ele não tem que fazer opinio delicti, ele não tem que dar a sua perspectiva sobre o crime. Não é isso que o relatório quer. O relatório não quer que o delegado afirme se acha que é culpado ou inocente. O relatório é objetivo para que o delegado demonstre para o Ministério Público ou para o querelante o que foi produzido durante o inquérito. Lembra que inquérito é caixa de ferramenta da acusação? Então, no relatório, é como se fosse um inventário das ferramentas que tem naquela caixa. Então, o inquérito foi instaurado em tal data, foram ouvidas tais e tais testemunhas, foram realizados tais e tais provas periciais. Então, é um relatório objetivo dos atos, das diligências que foram realizadas durante o inquérito, objetivamente. Tá? Aqui no artigo 10, parágrafo 2º, vai dizer que no relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Então, às vezes está finalizando o inquérito, está acabando o prazo do inquérito, tem testemunha, sabe onde é, sabe o endereço, mas o delegado não ouviu a testemunha. Ele pode indicar no relatório, essas testemunhas não foram ouvidas por falta de tempo hábil, mas elas são fulano, ciclano e beltrano e moram em tais endereços. Se o promotor quiser achar necessário, ele devolve esse inquérito, ele pode devolver o inquérito à autoridade policial para que a autoridade policial realize outras diligências, como, por exemplo, ouvir essas testemunhas. Prorrogação. Alguns chamarão de dilação. Dilação de prazo ou prorrogação de prazo. Parágrafo 3º do artigo 10 vai dizer: quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Então, só lembrar aqui. Então, o delegado não deu tempo de finalizar o inquérito. Pode pedir dilação de prazo ou prorrogação de prazo? Via de regra, sim, nos inquéritos que versem sobre investigados soltos. Lembrar, da construção que se tinha até agora. Era investigado preso. O delegado poderia pedir dilação? Ele até poderia, mas isso levaria ao relaxamento da prisão. Porque se não deu para terminar o inquérito até aquele momento, não tem justificativa o investigado estar preso. Mas cuidado, isso mudou. Tá? Mas se eu estou falando assim de inquérito que versa sobre investigado solto, esses pedidos de dilação, eles são muito comuns. Por isso que tem inquérito de investigado solto que dura 1, 2, 3 anos. Quem faz estágio MP sabe. Tá? Mas é investigado solto. Agora, nota só essa daqui da lei anticrime. Isso é novidade. Isso é 13.964, lei 13.964, de 2019, a lei anticrime. Temos uma modificação. Essa modificação já está vigente? Não. Por quê? Porque ela está ali no meio das regras do juiz de garantias. Mas é bom que você saiba. Tá? Olha o que o artigo 3º-B, parágrafo 2º diz. Se o investigado estiver preso, está falando investigado, é inquérito. O juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial, delegado, e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias. Após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Então, olha só, a partir
da vigência total do pacote anticrime, da lei anticrime, quando isso entrar em vigor, porque está suspenso, nós teremos duas situações. Uma construção doutrinária que falava, né, que defendia que não poderia haver prorrogação do inquérito de investigado preso, isso acaba sendo relativizado, porque a lei fala, não pode. Assim como pode lá na lei de drogas, pode aqui também. Pode no Código Penal. Então, no Código de Processo Penal. Então, se o inquérito policial tem que acabar em 10 dias, porque o investigado está preso, mas não acaba em 10 dias, pode prorrogar por 15 dias. É meio ridículo isso, porque deveria prorrogar por 10 dias, né? Geralmente essa é a tradição legislativa. Mas o legislador botou 15 dias aí, não sei porquê. Mas é o que temos. Então, 10 dias, não deu, então prorroga por 15. O certo seria prorrogar por mais 10, mas tá bom. Né? Não vamos ser muito... vamos deixar o toque de lado, né? Mas, então, veja, está preso. O inquérito não finalizou nos 10 dias. Pode pedir a prorrogação por até 15 dias. Tá? Agora, olha só. Aí nós temos o outro lado da moeda. Depois dos 15 dias, não finalizou o inquérito, aí já é normativo. Está na norma. Está na lei. Tá? Após o que, se ainda a investigação não foi concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Então, nós temos, por um lado, uma norma que prevê a possibilidade de prorrogação do inquérito e, por outro lado, uma norma que prevê a necessidade imediata de relaxamento da prisão se não for, a investigação não for concluída nesse prazo suplementar, nesse prazo prorrogado. Isso é novidade, isso é pacote anticrime. Tá bom? Então, cuidado. Gente, vocês vão entrar na OAB no momento que isso daqui vai estar pululando. Cuidado, é novidade, marca isso, tá? Então, essa é a hipótese aqui da conclusão do inquérito policial. Você vai concluir com o relatório, nós já sabemos o que tem que ter no relatório. Nós vimos que tem os prazos do Código Penal, mas existem outros prazos excepcionais nas leis especiais. Pode pedir prorrogação? Pode, via de regra, nos inquéritos que versam sobre investigados soltos, não tem maiores problemas, pode ir prorrogando. Nos casos de investigado preso, hoje nós temos uma construção de que não pode prorrogar, mas porque ainda não está em vigência o artigo 3º-B. Porque quando entrar em vigor o artigo 3º-B, parágrafo 2º, aí vai poder prorrogar também nos termos do Código de Processo Penal o inquérito sobre investigado preso. Prorroga por 15 dias, tem que terminar em 10. Não terminou, prorroga por 15 dias. Mas se não acabar nos 15 dias, normativamente tem à disposição da necessidade de relaxar aquela prisão. Fechou? Muito bem. Vamos para o indiciamento agora. Indiciamento. O que é indiciamento? Indiciamento é quando os indícios apontam para um investigado principal. Quem é o indiciado ou quem são os indiciados? São aquelas pessoas investigadas para quem os indícios apontam. Então, indiciar é atribuir a autoria ou participação de uma infração penal a uma pessoa ou várias pessoas investigadas. É apontar uma pessoa como provável autor ou partícipe de um delito. Trata-se do resultado concreto da convergência dos indícios. Os indícios convergem, da convergência dos indícios que apontam determinada pessoa ou determinadas pessoas como praticantes de ato ou atos tidos pela legislação penal em vigor como típicos, antijurídicos e culpáveis. Então, veja, quem é o indiciado? É aquela pessoa sobre quem recaem os indícios. É aquela pessoa para quem os indícios apontam. Esse é um indiciamento. Tá? O indiciamento formal é um ato de formalidade dentro do inquérito em que essa pessoa será perguntada sobre algumas questões familiares, antecedentes, oportunidades de vida, enfim.
e será, se a pessoa não for identificada civilmente, ela será identificada criminalmente. Bom, isso é o indiciamento. Então, olha quanta coisa a gente viu hoje. Instauração, tá? É diferente a instauração se o crime é de ação penal pública incondicionada, se é de ação penal pública condicionada ou se é de ação penal privada. Cuidado com essas diferenças. Inquérito policial só pode ser instaurado no crime de ação penal pública condicionada à representação, se houver a representação. Inquérito policial só pode ser instaurado em crime de ação penal pública se houver requerimento de quem possa promover a ação penal pública. Agora, nos crimes de ação penal pública incondicionada, roubo, furto, homicídio, crimes contra a administração pública, crimes de ação penal pública incondicionada, o delegado instaura de ofício ou mediante, lembra, requisição do Ministério Público ou requerimento da vítima ou quem tenha qualidade para representar a vítima. Professor, e esse começo do inciso 2, requisição da autoridade judiciária? Esquece, está fora do sistema constitucional, está fora do modelo acusatório, do modelo adversarial, não foi recepcionado pela nova ordem constitucional. Diligências, lembra? Nós trabalhamos as diligências do artigo 6º e 7º. É uma lista exemplificativa, tá? Haverão outras incumbências lá do artigo 13, artigo 13A e artigo 13B também, né? Notem essas incumbências específicas, tá? Eu acho que essa parte aqui, pedidos de diligências, eu não falei, acabou passando batido. Eu não tenho recordação, pelo menos, de ter dito sobre isso. Olha o artigo 14, ele vai falar assim, ó, o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Então, a vítima pode pedir que o delegado realize provas? Pode, mas é o delegado, na sua discricionariedade, que vai ou não produzir a prova. O investigado pode pedir a produção de provas? Pode, mas o próprio artigo 14 diz que é o delegado, na sua discricionariedade, que decide se vai ou não produzir aquela prova que o investigado requereu, solicitou. É o delegado quem direciona a produção investigativa dentro do inquérito policial. Lembra? Ele não tem estrutura contraditória. Mas e depois? Você pede, professor, o advogado pede que o delegado produza determinada prova e o delegado não produz. Guarda na manga. Você tem o pedido, tem a negativa, guarda isso na manga. Quem sabe você consegue lá depois uma anulação, uma nulidade. Tá? Mas, realmente, de fato, aqui quem decide é o delegado. Tá? Conclusão do inquérito, nós vimos que ele acaba com um relatório, esse relatório é o objetivo, não é para o delegado ficar dando as suas impressões pessoais sobre o investigado ou sobre o crime, é para ele fazer basicamente um inventário das ferramentas daquela caixa de ferramentas que é o inquérito policial. Tá? Cuidado com os prazos, cuidado com essa situação nova do pacote anticrime, que permite a prorrogação do prazo para finalizar um inquérito policial, mesmo no Código do Processo Penal, mas se não finalizado no prazo prorrogado, né, nesse prazo dilatado, aí já estabelece também a necessidade de relaxamento da prisão. E o indiciamento é essa situação em que os indícios apontam para determinado investigado. Tá? Uma convergência dos indícios, né, dos elementos de informação para aquele indivíduo que está sendo ali investigado. Olha, eu estou até surpreso, eu achei que a gente não finalizaria todo esse conteúdo, tá? Então, deixa eu deixar aqui de... Vocês têm alguma dúvida? Querem já conversar aqui, debater aqui? A gente tem mais ou menos 10 minutos para conversar aqui, depois a gente volta para lá, se vocês quiserem, senão a gente já volta para lá direto. Professor, pode abrir o microfone. Eu não assisti a uso anterior, porque eu não pude assistir na hora. Eu não sei, mas eu não vi sobre o foro privilegiado, se há uma... Fala de... Eu estava sem microfone, me perdoe, eu sou um cabeção.
É que eu não pude assistir a primeira aula no Zoom. Eu não vi agora nessa aula sobre o foro privilegiado. Não falamos. A gente vai falar sobre isso em competência, tá? Mais para frente. É só por causa do caso da Flor de Lis, por exemplo, que ainda não foi presa, por causa do foro privilegiado, e a cassação do mandato dela precisaria da assinatura dela pessoalmente e tal, e que, nossa, não parece. A questão até é de foro privilegiado, sim, mas tem a questão de imunidade também, né? Imunidade formal, né? É uma imunidade, Formal ou imunidade parlamentar? Desculpa. mas é uma imunidade formal É a porque mesma coisa? Ah, autorização tá. dos parlamentares para que ela seja investigada, enfim. Então tem essa situação, de fato. Mas a gente vai ver essa questão quando trabalharmos competência, né? Aí a gente vai ver prerrogativa de função, tal. Então vai ficar ali para o processo 2 também. Quem mais? Tá, assim, a aula, assim, ela é volumosa, mas eu posso estar equivocado. Para mim, ela é simples, né? Ela não tem coisas muito complexas. Ela é volumosa porque é cheia de detalhezinho que a gente tem que decorar, tem que entender. Mas ela não é assim, tem uma complexidade, não tem a densidade. O que vocês acham? Eu acho bem gostosa porque a gente dá pra gente ver no jornal, por exemplo, dá pra sentir, né? Dá pra. É. Direito penal, ele é, ele é, ele é preferido, né, da galera por conta disso, né? A gente tem facilidade de materializar essas informações, ver na prática essas informações. Valeu, Linda. Quando poderá instaurar o PIC? O PIC é um procedimento de investigação do Ministério Público. Via de regra, ele pode instaurar a hora que ele quiser. Tá? Muito se debateu sobre a possibilidade do Ministério Público ter o seu próprio procedimento de investigação. E isso já está basicamente definido. Assim, se o Ministério Público é o destinatário do inquérito policial, né, se ele pode o mais, que é ser o destinatário do inquérito policial, ele poderia o menos, que é ele próprio investigar. Lembra que nós vimos que o inquérito policial ele não é imprescindível. O inquérito policial é dispensável. Né? O inquérito policial não precisa existir sempre. Então, se o Ministério Público ele próprio instaura o próprio PIC, né, o próprio procedimento de investigação criminal do Ministério Público, e ele, promotor, age como investigador, né, embora não esteja aparelhado para isso, mas isso é outra conversa, né, isso é outra história. Mas ele poderia, se ele quiser investigar com recursos internos, ele poderia. É possível condenar somente por indícios, né? Como nos casos dos Nardo? Não. Porque indícios, Maria, os indícios não são provas. O artigo 155 do Código de Processo Penal vai dizer, tá? O artigo 155 do Código de Processo Penal diz que o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos dados coletados na investigação. Deixa eu pegar um 155 aqui para a gente colocar aqui já no chat. Eita. Professor. Oi. Se eu não me engano, não foi conseguido prova concreta nesse caso. Foi conseguido, assim, alguns indícios, mas eles não confessaram, não teve testemunha, não teria sido só os indícios, né? Não, na realidade não, porque veja, provas, por exemplo, houve atividade pericial? Houve. Os peritos identificaram manchas de sangue no carro? Identificaram. Os peritos identificaram manchas de sangue no apartamento? Identificaram. A perícia identificou lesões na vítima que não eram compatíveis com a queda, mas de uma agressão anterior? Sim. Então, assim,
A prova não é só a confissão, não é só a prova testemunhal, prova pode ser prova pericial, como é que houve. A reconstituição dos fatos, muito embora tenha sido ali midiática, tal, mas a reconstituição com aquele boneco é um meio de prova? Sim. Então, essa condenação veio com base em provas, houve provas. Os indícios levaram à deflagração de uma investigação que partiu para outros meios de provas, já que não tinha testemunha. A gente não precisa da confissão, a gente não precisa do relato da vítima, ou às vezes o relato da vítima vai ficar isolado e daí como é que faz? Né? Nos crimes sexuais é muito assim. Né? Acaba que o relato da vítima fica isolado. Então, ali, na minha visão, no caso Nardoni, houve prova. Os indícios levaram a uma atuação policial que acabou culminando em provas. O Guilherme perguntando, professor, e o tal do inquérito civil, também na prática usado como procedimento? Então, o inquérito civil é um procedimento investigativo para ser usado na ação civil pública, a ação civil pública de improbidade administrativa, é uma investigação, mas, via de regra, buscando reunir elementos de informação para uma ação civil pública ou uma ação de improbidade administrativa. Mas, no inquérito civil, podem se coletar dados relacionados à prática criminosa também. Então, pode uma ação penal, uma denúncia criminal, ela ser oferecida com base nas cópias de um inquérito civil? Pode. Eu estou trabalhando num caso de uma cidade vizinha aqui que é exatamente isso, uma fraude à licitação. Né? Os acusados foram denunciados por fraude à licitação, artigo 90 da Lei 8666, e o Ministério Público Federal agiu assim, né? Ofereceu a denúncia sem inquérito policial. Ele parte do próprio inquérito civil e das investigações que fomentaram uma ação civil pública. Então, é possível. Isso só vem a confirmar aquela alegação, aquela característica do inquérito policial ser um procedimento dispensável. Então, se eu tenho um inquérito civil que traz elementos de informação de uma prática de crime, eu não preciso de inquérito policial. Dispenso o inquérito policial. Lembrar, o inquérito policial é dispensável, mas ele não é indisponível. Se ele for instaurado, tem que ir até o final. Mas ele não é imprescindível para dar sustentação a uma denúncia. A sustentação dessa denúncia pode vir por outros meios de investigação, como o inquérito civil. Tá? E notem aí o artigo 155, tá bom, gente? Coloquei aí o artigo 155 do Código de Processo Penal, que fala que o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Tá? Que mais? Temos 1 minuto e 40. Estão com saudades da sala de aula? Imagina. Eu tô. Sejam sinceros. Tem alguém aí que fala, viu? Acho que é melhor continuar assim. Não. Tem o lado bom, mas tem o lado ruim também, professor. Eu achei que eu nunca ia falar que eu tinha saudade da sala de aula. Verdade. Então, o Guilherme também está falando que prefere presencial. Também prefiro presencial. Também estou com saudade. Mas, assim, eu creio que quando voltarmos para o presencial, o ideal é que a gente continuasse com esses recursos tecnológicos aqui, né? De slide, enfim, porque, por um lado, parece que eu consigo passar mais informações nos slides do que na sala de aula. Interessante isso. Eu acho que a aula poderia continuar no Zoom mesmo, tá legal. Brincadeira. O slide ajuda bastante, professor. Ajuda. Bastante. Se os outros professores aderissem, seria bem legal também, mas nem todos eles conseguem acompanhar seu ritmo. A gente vai dar trabalho, mas... A minha dúvida é se essa cidade vizinha é Taquarituba, onde você fez um check-in lá. Fala. Eu acho que eu já sei, professor, qual é esse.
Eu vi no stories do Instagram lá, então entregou já. Não, mas não é só a Liga.